Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que bom que tá aqui com você. Mais uma manhã. Eu não sei que horário, né, do dia você tá vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, mas é que bom que você tá aqui. Meu nome é Davi Greco, eu tô aqui todos os dias fazendo o quê? Olhando para as escrituras junto com você, aprendendo um pouco mais em como nós podemos nos parecer com Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. E a gente tá aqui. A gente vai fazer o quê? Começar mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado na palavra de Deus. Então, o meu compromisso junto com você é, dá a mão aqui para mim. Vambora, vamos junto aqui, olhar para as escrituras e aprender um pouco mais. Então, já pega aí, caneta, papel, um lápis, alguma coisa para você escrever e pega sua Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia aqui, vamos entender tudo que ela está querendo falar conosco, comigo, com você. Afinal de contas, nós só temos esse objetivo. Antes de tudo, antes da gente começar, vamos fazer o seguinte: vamos curtir aqui, gente. Curte, compartilha, comenta, envia para mais pessoas precisam ser impactadas por essa palavra, por essa mensagem. É a mensagem do reino, é a mensagem do evangelho, é o que Jesus quer que mais pessoas compartilhem, que mais pessoas saibam disso. Para o quê? Para no final de tudo nós sermos uma grande multidão, a nos encontrarmos com Ele, né? Então, se eu estou sendo parecido com Jesus cada dia mais, você também está sendo parecido com Jesus, outras pessoas também precisam, sabe? Afinal de contas, foi assim que o Evangelho chegou até nós, até hoje. Amém? Então, vamos embora? Compartilha aí, ativa o sininho, manda para alguém, deixa um comentário aqui, vamos fazer com que seja mais divulgado, tá bom? Então, vamos junto. Eu já quero pedir para você aí, olha, abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, Evangelho de Lucas 14, 25. Vamos ler junto esse texto aqui, lindo demais, da hora demais, muito top, eu particularmente gosto. E ele já vou te avisar já, é confrontador demais. Vamos junto? Vamos ler? Diz assim, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, depois que terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos pedir para que Ele trate conosco aqui, revele, fale as Escrituras a nós, até o nosso coração, e que grave isso na nossa mente. Amém? Papai, Espírito Santo, nós estamos aqui, eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, e o nosso objetivo é claro, Senhor, é nos parecermos cada dia com o Senhor a mais e mais, ó Deus. Então, nós precisamos nos tornar, Senhor Jesus, conforme a Tua Palavra, falar da Tua Palavra no nosso dia a dia a outras pessoas. Nós podemos fazer isso, Senhor, meditando nas Suas Escrituras. Se revele a nós, Espírito Santo, traga a nós entendimento, sabedoria, compreensão de tudo aquilo que estaremos lendo. Que as nossas vontades sejam, Senhor Jesus Cristo, a vontade que o Senhor tem colocado em nós. Que tudo aquilo que acontece em nós, que seja algo que vem do Senhor, ó Deus. Ajude-nos a compreender isso, a que os nossos olhos e a nossa mente estejam abertas, os nossos ouvidos estejam atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Fala conosco, nos dê um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Vambora? Vamos junto? Então, ó, nós estamos falando sobre parábolas, certo? E aqui tem duas parábolas num texto que é muito rico. E aí, o que é esse texto está falando? Está falando sobre o preço do discipulado. E isso é muito forte, é muito confrontador. Afinal de contas, esse é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é confrontador. E se nós não estamos preparados para isso, o que nós estamos fazendo aqui? O porquê que nós estamos gastando tempo com isso? O porquê que nós estamos perdendo os nossos tão valiosos minutos do dia com isso? Ah, gente, isso só tem uma resposta. Nós estamos aqui nos tornando parecidos com Jesus. Nós não temos espaço no nosso dia para perder tempo com outras coisas que nos afastem de Jesus. Que não seja Jesus na nossa vida, na minha e na sua vida. Então, nós fazemos isso daqui. Uma das coisas que a gente nos aproxima do Senhor Jesus é a palavra dele, é estudar a palavra dele. Para o quê? Para que geremos prática no nosso dia, para que saibamos qual é a boa vontade dele para nós. Em nome de Jesus, é isso. E o texto que a gente está lendo aqui está falando sobre isso, sobre o preço do discipulado. Então já anota aí, olha, o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é nada menos que tudo. Nada menos que tudo. E isso é muito confrontador e muito verdade. Então, o texto ele está falando aqui, olha, sobre uma pessoa que constrói uma casa, uma torre, né? E ela senta e avalia para poder fazer a construção. E um rei que sai na guerra. Existem coisas que estão sendo ditas ali que são muito parecidas, muito similares. E aí alguma das coisas que são similares está dizendo sobre sentar e calcular. Então, ou seja, sobre esse fato de parar e ver se dará conta, se vale a pena, qual é o custo disso. Então, a gente precisa se organizar quando a gente está fazendo isso. E aí, olha só, Jesus está usando exemplos da sua época, certo? Então, um rei que sai à guerra, uma pessoa que está construindo uma torre. Seria a mesma coisa que hoje em dia um governo de um país que enfrenta outro governo de outro país, né? Ou uma pessoa que está construindo uma casa, um prédio, um edifício, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, está falando sobre isso. E aí, o que é importante ali do texto? Tem várias coisas. E uma das coisas que ele está falando é sobre essa prevenção. Esse diagnóstico que é necessário parar e olhar ali, calcular para ver se não vai sofrer uma vergonha maior ainda. Veja bem se isso não é a proposta do Evangelho. O Evangelho ele não é algo imposto, autoritário, não tem ninguém com uma arma na sua direção dizendo faça isso ou você vai morrer por isso. Não, ao contrário, é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Então, o Evangelho, ele precisa ser racional. E eu sei que você tomou essa decisão racionalmente, só que é necessário, como uma construção de um edifício, uma manutenção. Nós precisamos, isso daqui que a gente está fazendo é uma manutenção diária no nosso edifício, na nossa vida. É o porquê que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o porquê que nós seguimos Jesus. Se nós não olharmos para as Escrituras, nós não vamos conseguir manter os nossos olhos fitos em Jesus. E aí, já anota aí uma coisa aí, nós precisamos, é o primeiro ponto disso daqui, nós precisamos dar o primeiro pedaço do bolo para Jesus. Jesus, ele quer prioridade nas nossas vidas. E olha só o versículo 26. Ele diz assim, olha, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele quer prioridade na minha e na sua vida. Não é sobre dar o bolo inteiro para ele depois, não é sobre o primeiro pedaço. Não é assim também com você? E veja bem, para quem você tem dado o primeiro pedaço do bolo da sua vida? Quem tem comido desse primeiro pedaço? É você mesmo? Quantas vezes, né, numa festa de aniversário nossa, às vezes para poupar uma série de ali brincadeiras do dia a dia, né, daquela situação da festa, você não dá o pedaço do bolo, o primeiro pedaço do bolo para ninguém. Você come o primeiro pedaço. Não, é meu. Eu mereço isso. Será mesmo que, trazendo para esse contexto que nós estamos falando aqui, que nós merecemos ocupar esse primeiro espaço da nossa vida?
Será que nós não estamos fazendo várias coisas para depois buscar por Jesus? Fica aí, né? O primeiro pedaço do bolo é o que Jesus quer. Ele quer essa primazia, essa presteza, esse primeiro lugar, essa prioridade na sua vida. E aí, não menos importante do que isso, a gente vai para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é: nós não podemos ser parciais. Nós não podemos ser parciais. E isso está aqui, olha, no versículo 27. Olha o que diz o versículo 27, diz assim, olha: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Gente, olha que forte isso que Jesus está falando. O que é o carregar a cruz? Davi, o que é o carregar a cruz? O carregar a cruz pense em você neste momento. Você, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, suas ambições, né? Seus projetos de vida. Tudo isso é você. E Jesus está falando o quê? Como um exemplo da sua época. Se tudo isso é você, isso é a sua cruz, isso é o seu fardo. Se você não pegar tudo isso que é você e me seguir, colocar nas suas costas e me seguir, ou seja, deixar de ter isso como prioridade, é como se fosse você que governasse, e entender que eu sou o seu alvo, e me seguir não serve para ser meu discípulo. Isso é muito verdade, isso é muito confrontador. Isso é a palavra de Deus que está falando sobre mim e sobre você. Como nós temos andado, como nós temos conduzido a nossa vida, o que nós temos feito. Por quê? Porque se nós damos apenas parte de nós para Jesus, se nós não estamos na totalidade, para Jesus não serve, para Jesus não interessa. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto é perder para ganhar. Olha comigo, aqui mesmo, olha, no verso 33. No verso 33 está dizendo assim, olha: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso é forte demais. Forte demais. Sabe por quê? Porque volta aqui comigo, olha. O primeiro ponto é o primeiro pedaço do bolo, lembra? Do nosso tema, do nosso subtítulo. Tá falando sobre pessoas. Sobre eu, sobre você, sobre aqueles que estão ao nosso lado. Jesus disse que se nós não abandonássemos tudo isso para seguir a Ele, nós não poderíamos ser discípulos. O segundo está falando sobre a parcialidade, ou seja, que nós devemos ser entregues por completo para Jesus. Essa totalidade, Ele quer tudo de nós. Se nós não carregarmos a nossa cruz, nós não podemos ser discípulos dele. E o terceiro está falando sobre isso. Olha, se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. E aí, o que é esse tudo? Esse tudo na Bíblia, ele é muito paradoxal. Sabe por quê? Porque com Jesus, você não perde, você ganha. Você entrega daquilo que Ele te deu e Ele te devolve 100 vezes mais. Olha comigo para você não achar que eu estou falando coisa demais, mas olha comigo em Marcos capítulo 10, versículo 29. Diz assim, olha, Marcos 10, 29. Jesus respondeu: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições, e na era futura, vida eterna. Meus amigos, meus irmãos, o Evangelho é essa renúncia da nossa vontade para viver a vontade de Cristo. E ver se não é exatamente ao contrário que o mundo tem falado. Seja feliz, busque prazer para você. É você, sempre você no centro. Jesus está dizendo ao contrário. Olha, se eu não ocupar o centro da sua vida, você não pode estar comigo. Só que veja bem, esse paradoxo do Evangelho pensa bem, o ser pobre para ser rico, mas não é um pobre financeiro, é um pobre de espírito, é um pobre entendendo que necessita de Jesus. O último que é o primeiro, o fraco que é o forte, o pequeno que é o grande, o chorar para ser consolado, o
o chorar para rir também, né? Mas veja, tem um outro, o morrer para viver. Morrer para viver. É quando nós entendemos que nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que nós podemos alcançar vida em Jesus. Isso transforma tudo aquilo que a gente entende e sabe no nosso dia a dia. O Evangelho é essa revelação, esse paradoxo que muda toda a forma com que nós pensamos. Não é verdade? E Jesus, ele deixa ali no Evangelho de Marcos, falando que a gente acabou de ler, falando assim, olha, que já no tempo presente receberá 100 vezes mais, mas também acompanhado de perseguição. Afinal de contas, você já viu alguém que tem muito não ser perseguido? Gente, vocês têm muito, nós temos muito, e o que é esse muito? É Jesus. Então as pessoas perseguem. Ah, vai ter, gente, vai ter. Mas sabe o que não para por aí? Jesus fala assim, olha, vida eterna é o que espera lá na frente, lá no futuro. Veja bem, nós aqui às vezes estamos brigando por ter coisas, ou correndo, gastando a nossa vida para comprar um carro, ter uma casa boa, uma família boa. Não é sobre isso, é o que está no centro de tudo isso. Jesus está no centro. Então, com Ele, nós vamos conseguir todas essas coisas aqui nesse tempo presente, mas também o nosso alvo é Jesus. Sabe, olha para esse céu aqui fora, olha que céu lindo, lindo, claro. Isso se chama graça comum. Isso alcança a minha vida, a sua vida, a chuva alcança a minha casa, a sua casa. Tudo isso alcança o mundo inteiro. Se chama graça de Deus comum, ou seja, atinge a todos. Só que sabe o que não atinge a todos? É o Evangelho. Por causa dos corações, gente. Por causa das pessoas. Pessoas machucadas, feridas, ou muitas vezes pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por isso que nós estamos aqui com essa missão, eu e você, de propagarmos o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão, sabe? Esse paradoxo que a gente está falando o tempo todo aqui sobre Jesus. Jesus ser o centro, essa revelação. Por quê? Porque Jesus é o que nos diferencia de todo o mundo. Jesus é o que nos diferencia de todo mundo. Ele é o que importa, ele é a nossa base. A gente tem que parar de olhar para as coisas da nossa vida de forma natural. Achar que tudo só vale o hoje. Não é eu preciso comer, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. Não. Nós precisamos olhar tudo na nossa vida aos olhos da eternidade. Saber que nos espera algo ainda melhor. Melhor do que carro, do que casa, do que dinheiro, não, ainda melhor. É a eternidade com Cristo. Sabe por quê? Porque se não for com Cristo, vai ser sem Ele, para sempre. Sabe? O Evangelho, o discipulado, ele tem um preço. E ele custa tudo. Custa as nossas vontades, as nossas renúncias, os nossos desejos. É quando eu não quero fazer algo, quando o outro está precisando. É isso. O Evangelho é essa nossa entrega, sabe? O Evangelho, o discipulado, ele não é algo emocional, não é algo feito no entusiasmo. Ele precisa ser racional. Sabe para quê? Para que quando você entrar no Evangelho, você não seja como aquele que constrói uma torre e pare no meio do caminho, ou como aquele que sai à guerra e não consegue derrotar os inimigos. O Evangelho, ele precisa ser racional. Uma vez que você entendeu e se entregou para Jesus, Jesus é quem governa a sua vida. Sabe? Para de tentar fazer as coisas na força do seu braço, do seu jeito, da sua vontade, da sua força. Jesus, ele é o centro da sua vida. Gente, uma excelente manhã, um excelente início de semana para você. Que você seja transformado e revelado pela verdade que é as Escrituras todos os dias. Um beijo para você, fica com Deus, aqui até mais. A gente logo amanhã já sai outro vídeo e a gente vai estar aqui de novo falando sobre Jesus, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.